E que eu, sinceramente, tenho questionado muito a eficácia dessa sequência de rodízios. Gente, tô cansado de saber que ele sempre fez isso. Tô cansado de saber, mas a gente pode se dar o luxo de mudar a cabeça, mudar as ideias, mudar o comportamento, e eu acho que tá na hora do Cudê pensar nisso. Então, Monstrão, uma pergunta que eu te faço. O Atlético vive um problema muito grande, aliás, dois, nas laterais, né? Joga o Saravia, toma pé de Mariano, joga o Mariano, toma pé de Saravia, do lado esquerdo a mesma coisa com o Dodô e também com o Rubens. O que você pensa disso e a possibilidade colocada pelo Cláudio é até mesmo de improvisar um outro jogador, que é o Patrick, na lateral esquerda? Na verdade, acho que o Patrick tem sido o melhor lateral do Galo até agora, né? Ou o menos pior, né? Porque realmente... Mas ele, na posição original dele, ele não poderia render mais? Deveria até, né? Deveria. Aliás, o Patrick joga muito mais do que tem jogado e o Edenilson também. Embora os dois tenham começado a dar respostas positivas que podem ajudar um pouco mais o Atlético, ou muito mais, né? Eu acho que realmente aí você tem uma disputa meio que igual, mas não no alto nível, né? O Mariano, para mim, é um jogador que marca melhor. O Saravia é um jogador que apoia mais. O Dodô, para mim, deveria marcar melhor, já que o Rubens, do meio para frente, é um pouco mais eficiente. Fato é que o Cudê deve estar contando os minutos para a volta do Arana, porque aí sim ele pode fazer um esquema em que ele vai dar liberdade para o setor esquerdo ali, justamente para o Arana, jogador que deveria estar servindo o Brasil na Copa do Mundo, e aí ele deixa o lado direito mais protegido, quase que escorregando para ser um terceiro zagueiro. Então essa é uma questão para mim que vai se resolver quando o Arana estiver em condições, e parece que não vai demorar tanto quanto a gente imaginava. Com relação ao rodízio, não é nem questão de rodízio, né? É questão do calendário brasileiro, que a gente sabe muito bem que é uma desgraça, né? E aí entra uma discussão de campeonatos estaduais mais curtos, mais longos, enfim. Fato é que você tem jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, porque toda rodada vale a mesma pontuação. Você tem jogos eliminatórios da Copa do Brasil, você tem jogos muito importantes, e para o Atlético, então, cada jogo é uma final a partir de agora, né? Nos 4 que restam nessa fase de grupos, na Libertadores. Então você tem muita coisa em disputa. Agora, para os jogos mais importantes, você tem que ter uma base titular. Você tem que ter um entrosamento, sabe aquela coisa do cara olhar para o outro e já sabe o que ele vai fazer? Isso precisa... Por que você acha, além de serem grandes jogadores, que o Paulinho e o Hulk se dão tão bem? Eles estão sempre juntos. Estão sempre juntos. Agora, o meio-campo muda toda hora. A defesa, então, nem se fala. É difícil você criar um entrosamento. É muito difícil. Então, você revezar o seu time, eu acho normal. Agora, os grandes jogos, os jogos mais importantes, os caras têm que se conhecer, têm que saber o que cada um está pensando, tem que saber ler o movimento, interpretar o movimento, e isso você só vem com a sequência, que é o entrosamento que a gente pede para esse time do Atlético. É por isso que eu tenho dito, Monstrão, os constantes revezamentos, os rodízios, não têm gerado nenhum tipo de benefício. Não tem gerado, porque as contusões seguem acontecendo, e aí obviamente que nem todas por questões musculares, mas tecnicamente você não vê, quer dizer, daqui, sem ter acesso aos números, ao controle feito pela fisiologia e tal, você não vê nenhum benefício prático do time. Nosso time voou contra o adversário, o time está correndo muito mais, o time está competindo muito mais. Aliás, é uma coisa que eu vim elogiando e que eu acho que se perdeu nos últimos 4 jogos. Então, assim, tem gente que enxergou até um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense. Eu fico até preocupado, porque você enxerga um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense, eu fico preocupado quando jogar mal, né? Porque jogando muito bem perdeu, imagina quando jogar mal.